Olá pessoal, sejam bem-vindos ao meu canal. Na aula de hoje a gente vai falar de propriedades coligativas. Aí na tela você está vendo os subtópicos dessa aula e se por acaso você tiver interesse em um subtópico em específico, você pode consultar as descrições aqui no vídeo e ir direto para esse subtópico, certo? Vamos lá! Vamos começar falando sobre volatilidade. Eu vou, junto com você, criar aqui uma espécie de experimento virtual. Então imagine que você tem um recipiente contendo um certo volume de água e um outro recipiente, porém contendo uma outra substância, éter dietílico. Talvez você não conheça éter dietílico, mas ele é utilizado pelos químicos como solvente para substâncias apolares. Vamos imaginar que esses dois recipientes estão expostos à luz solar. Então você tem ali o Sol, aqui nós temos os raios de luz. Isso me lembra um meme. Olha esses raios de luz, olha só esses raios de luz, olha esses raios de luz, olha esses raios de luz. E essa luz ela é constituída por ondas eletromagnéticas do tipo infravermelho, que a gente chama popularmente de calor, vai aquecer as moléculas que constituem tanto o éter como a água. E isso vai promover ao longo de um certo tempo a evaporação dessas substâncias. O que se percebe experimentalmente é que a água evapora menos que o éter dietílico. A questão é, por quê? Bom, para a gente explicar o porquê disso, nós vamos ter que dar um zoom a nível molecular. Então, se a gente fizer um zoom a nível molecular na água, a gente vai perceber que o que mantém as moléculas de água unidas no estado líquido é o que a gente chama de ligação de hidrogênio, ou seja, uma ligação intermolecular entre o polo positivo de uma molécula e o negativo de outra. Essa é uma ligação de alta intensidade. Se a gente fizer a mesma coisa com o éter dietílico, a gente observa que o tipo de ligação é diferente. Não ocorre por ligação de hidrogênio, e sim por uma ligação chamada de polo-dipolo. O que acontece é que as ligações de polo-dipolo são mais fracas que as ligações de hidrogênio. Ou então, a gente pode dizer em outras palavras que a ligação de hidrogênio é mais forte que as ligações de polo-dipolo. Fazendo uma interpretação do micro ao macro, na água as ligações são muito intensas, então é muito difícil você rompê-las para que ocorra a evaporação. Já no dipolo-dipolo, no caso do éter dietílico, as ligações são mais fracas, então é mais fácil quebrar, por isso que evapora mais. De uma maneira geral, a gente pode dizer que o éter dietílico é mais volátil que a água, ou seja, ele vaporiza mais facilmente do que a água. E você por acaso sabe o contrário de volátil? O contrário de volátil é vem cá, sobrinho. Bom, agora eu vou te mostrar um experimento parecido, porém o sistema é um sistema fechado. Ou seja, não há a possibilidade de saída e nem de entrada de matéria, mas energia sim. Então aqui a gente tem as partículas que representam o estado líquido. Essas partículas estão numa certa temperatura e se a gente lembrar do conceito de temperatura, temperatura é uma média da energia cinética das partículas que constituem o material. Isso significa que existem partículas com alto valor de energia cinética e algumas com um baixo valor de energia cinética. Na média, você tem uma certa energia cinética. Muito bem. Se a gente considerar as partículas que estão na superfície e que têm energia cinética alta, elas podem fazer o seguinte. Então, esse sistema inicialmente ele está em vácuo, ou seja, aqui não existe ar e nem partículas do estado vapor dessa substância. As partículas que estão aqui na superfície, elas vão começar a evaporar. Bom, isso vai acontecer numa certa taxa, que eu vou chamar de taxa de evaporação, ou TE. E a taxa de condensação seria o processo inverso, as partículas no estado gasoso voltando ao estado líquido.
Se a gente analisar isso no instante zero, a taxa de evaporação vai ser de 100% e a taxa de condensação vai ser de 0%. Depois de um certo tempo, no sistema B, as partículas que colidem nas paredes do recipiente, elas vão exercer pressão. Então, a colisão das partículas nas paredes do recipiente vai gerar o que a gente chama de pressão. Só que essas colisões, elas não são elásticas e elas começam a perder energia. E ao perder energia, elas tendem a retornar. Então, essas setas em azul representam o fenômeno da condensação. Então, num determinado estágio, a gente vai ter 70% de evaporação e 30% de condensação. Quando a gente estiver no instante C, em que o número de partículas que está evaporando é igual ao número de partículas que está condensando, a gente vai chegar num equilíbrio. E esse equilíbrio tem um nome. O nome disso é pressão de vapor de equilíbrio. A gente diz que também ela pode ser chamada de pressão máxima de vapor. É a pressão exercida por vapores quando eles estão em equilíbrio dinâmico com a sua fase sólida ou líquida. Então é importante esclarecer que esse equilíbrio ele é dinâmico, ou seja, as partículas estão evaporando na mesma taxa que as outras partículas estão condensando. Mas o que a pressão de equilíbrio tem a ver com a temperatura de ebulição? Então eu vou te mostrar nessa tabela a pressão de vapor de equilíbrio de diferentes substâncias. Então aqui a gente tem água, benzeno, metanol e éter dietílico. Eu vou pegar o éter dietílico que eu falei para você que ele era mais volátil que a água. Isso significa que ele tem mais pressão de vapor numa certa temperatura. Por exemplo, a 25 graus a pressão de vapor dele é 470, enquanto que a da água é 23,8 milímetros de mercúrio. Agora, se a gente altera a temperatura, por exemplo, se a gente pega 50 graus, a água aumenta a sua pressão de vapor e o éter também. Por que será? Se a gente observar, a 50 graus, o número de partículas que tem energia suficiente para sair do estado líquido e ir para o estado vapor é maior. Consequentemente, a gente vai ter mais partículas no estado vapor e, consequentemente, uma maior pressão de vapor de equilíbrio. Então, para resumir, anota aí. Se a temperatura ambiente for maior, maior será a fração de moléculas no estado vapor e, consequentemente, maior vai ser a pressão de vapor de equilíbrio. Tá, mas e o que isso tem a ver com a temperatura de ebulição? Se a gente pegar esses dados e transformar num gráfico, a gente vai ter um gráfico como esse aqui, ó. Perceba que as curvas estão relacionadas a cada substância. Então, o éter dietílico está em verde, o metanol em azul, o benzeno em vermelho e a água em preto. Essa linha de 760 milímetros de mercúrio, ela marca o que a gente chama de pressão atmosférica ao nível do mar. Ao nível do mar, que é a altitude zero, a pressão atmosférica é essa. Então, se a gente fizer o aquecimento de um material, de um estado líquido, a pressão atmosférica ao nível do mar, um sistema aberto, ele vai ter um determinado valor de temperatura de ebulição. Essa temperatura de ebulição ela vai ocorrer quando a pressão de vapor for igual a 760 milímetros de mercúrio. No caso da água, esse valor é exatamente 100 graus Celsius. Então, quando a água atinge 100 graus Celsius, a pressão de vapor dela é igual à pressão atmosférica. No caso do benzeno, esse valor é um pouco menor, 80,1. Essa é a temperatura de ebulição do benzeno. No caso do metanol, esse valor é um pouco menor. E no caso do éter dietílico, 34,6. Isso significa, por exemplo, que o éter dietílico, num dia muito quente, ele pode entrar em ebulição dentro do frasco. Isso é perigoso, porque o sistema estiver fechado, BOOM! Então, pessoal, qual que é a relação entre as coisas? A ebulição, ela inicia quando a pressão de vapor da substância se iguala à pressão que o líquido é submetido. Isso significa que a temperatura de ebulição não é um valor constante.
A temperatura de ebulição varia conforme a pressão varia. Então, se a gente pegar diferentes lugares do planeta, como por exemplo Rio de Janeiro, onde a altitude é 0, nível do mar, você tem uma temperatura de ebulição de 100. Agora, se você for num lugar mais alto, como Cidade do México, essa temperatura de ebulição baixa para 92. Por que será? Acompanhe comigo essa ilustração aqui para entender o que está mudando de um lugar para outro. Vamos pegar altitude 0, Rio de Janeiro. A pressão atmosférica lá é 760 milímetros de mercúrio. Isso significa que toda essa área aqui da atmosfera está exercendo pressão sobre a superfície, que está ao nível do mar, que por convenção tem altitude 0. Se nós formos no lugar mais alto do planeta, que é o Monte Everest, lá no Nepal, lá no topo. Se a gente for lá no topo do Monte Everest, a gente vai estar a 8.848 metros de altitude. Ou seja, esses 8.848 metros de ar não vão estar exercendo pressão neste ponto aqui. Portanto, a pressão vai ser menor. Tá, mas o que isso tem a ver com a temperatura de ebulição? Se você observar essa ilustração, aqui você tem a água em ebulição. A gente percebe por causa das bolhas, o movimento caótico, que você está em ebulição. A ebulição ocorre quando a pressão de vapor se iguala à pressão atmosférica, certo? Muito bem. Se a pressão atmosférica diminuir, a pressão de vapor vai ter que ser menor. E se ela vai ter que ser menor, a temperatura de ebulição tende a ser menor. Então, pessoal, fica aí a dica para a gente resumir tudo o que foi discutido. Quando aumenta a altitude, diminui a pressão atmosférica e, consequentemente, diminui a temperatura de ebulição da substância. Tudo isso que eu expliquei para você tem a ver com um dispositivo bem legal que provavelmente você já deve ter usado, que é a famosa panela de pressão. Então aqui nós temos um desenho de uma panela de pressão esquemática. Aqui você tem o vapor de água e aqui você tem a água líquida. Aqui você tem uma válvula com pino que fica fazendo um barulhinho enquanto a panela está em funcionamento. E aqui nós temos uma válvula de segurança. Então como é que funciona? Coloca os alimentos dentro e começa a aquecer, mas antes você fecha ela. Quando ela atingir um certo nível de pressão, vai começar a sair uma quantidade específica de vapor para manter a pressão interna em valores seguros. Essa pressão aqui vai aumentar a temperatura de ebulição da água. Então a gente pode sair de 100 graus e ir para 120, 130 graus. Isso vai acelerar o cozimento dos alimentos. Então, pessoal, a relação entre temperatura de ebulição e tempo de cozimento é essa aqui. Quanto maior for a pressão dentro da panela de pressão, maior vai ser a temperatura que a água vai atingir e, consequentemente, menor vai ser o tempo de cozimento. Então, aquele feijão que numa panela convencional demoraria 2 até 3 horas, numa panela de pressão, ele ficaria pronto em metade desse tempo. Porém, pessoal, é muito comum acidentes ocorrerem com panela de pressão por causa do mau funcionamento do equipamento ou então a má utilização desse equipamento. Essa válvula com pino, ela precisa, toda vez que você for limpar a panela, isso aqui tem que estar desobstruído, porque tem algumas panelas de pressão, as mais antigas, que a válvula de segurança não existe. E se for obstruída a válvula com pino, o vapor não tem para onde ir. E, se não tem para onde ir, a pressão pode atingir valores tão grandes que pode ocorrer uma explosão. Foi o que aconteceu em Minas Gerais. Acompanhe a reportagem na tela. Estou parecendo o Datena, que vai mostrar o que aconteceu com uma panela de pressão. As imagens do circuito de segurança gravaram tudo. Repare que as cozinheiras estão no local e, de repente, acontece a explosão. Uma cortina de fumaça se forma.
De acordo com informações, ninguém ficou ferido. Veja estas imagens. Este foi o local onde a panela de pressão explodiu, totalmente destruído, principalmente na parte de cima. Pois é, pessoal. Então, se uma panela de pressão não for usada de maneira correta, ela pode virar uma bomba. O último tópico dessa aula é diagrama de fases. O estado físico de uma substância vai depender da pressão e da temperatura em que essa substância está submetida. O diagrama de fases permite a gente estabelecer qual vai ser a fase, qual vai ser o estado físico dessa substância na combinação pressão e temperatura. Essas linhas que você está vendo aqui, elas são as linhas que separam as diferenças de estado físico. Então, essa região do lado esquerdo, toda essa região aqui correspondem a pontos de pressão e de temperatura em que a gente tem o estado sólido. Esse meio aqui, líquido. E o lado direito, gasoso. Bom, cada ponto desse gráfico tem um significado. Vamos começar com esse ponto A. Nesse ponto A, a gente está na curva que separa o sólido do líquido. Então, em todos esses pontos aqui, nós temos situações de equilíbrio entre o estado sólido e líquido. Bom, se a gente estiver fazendo uma transformação a pressão constante, da esquerda para a direita, a gente vai ter a fusão. Da direita para a esquerda, a solidificação. Se a gente estiver fazendo uma transformação isotérmica, ou seja, a temperatura constante, nós podemos passar do sólido para o líquido, variando apenas a pressão. Do sólido para o líquido seria uma fusão, do líquido para o sólido, uma solidificação, variando apenas a pressão. No ponto B, a gente está na curva que separa o líquido do gasoso. Então, todos os pontos em cima dessa curva correspondem à situação de equilíbrio entre esses dois estados físicos. De novo, se a gente tiver numa transformação a pressão constante, a gente pode ter da esquerda para a direita uma ebulição ou uma vaporização e o processo inverso seria uma condensação. Podemos ter uma ebulição e uma condensação variando a pressão. Um líquido pode virar um gás apenas diminuindo a pressão e um gás pode se tornar um líquido aumentando-se a pressão. Nesse ponto C, a gente está na linha que separa o sólido do gasoso. Então, a gente pode transformar um material de sólido direto para gasoso a pressão constante e a gente chama isso de sublimação. O processo inverso, seria uma ressublimação, pode ocorrer se a gente diminuir a temperatura. O mesmo pode acontecer se a gente variar a pressão. Se a gente estiver no ponto aqui e diminuir a pressão, a gente vem para cá e aí a gente sai do estado sólido e vai para o estado gasoso, ou vice-versa. Outros pontos específicos desse gráfico são o ponto D, que corresponde ao ponto crítico, que é a temperatura e a pressão. Então aqui a gente tem um valor de temperatura e um valor de pressão, em que o estado gasoso e líquido se confundem. Então a gente chama isso de estado crítico, onde o gás não pode mais ser liquefeito. Nós não vamos entrar em detalhes porque esse assunto foge ao estudo do ensino médio. O último ponto que eu quero te mostrar é esse ponto exatamente aqui no meio desse Y, que vai ser o ponto E, que acontece algo nesse ponto que é fantástico. A gente tem o estado sólido, o estado líquido e o estado gasoso ao mesmo tempo. Isso a gente chama de ponto triplo. Você não acredita? Então eu vou te mostrar aqui, ó, na tela, como diria Datena. Esse vídeo que eu vou te mostrar é um experimento realizado por uma equipe americana que simulou as condições do ponto triplo. Então aqui no experimento diz que a temperatura tem que ser 0,1 graus e a pressão 0,006. Eu vou mostrar aqui mais adiante um pouco no vídeo. Ó, você tem aqui, ó, uma mistura entre água e sólido. E você percebe aqui que está começando a ocorrer um borbulhamento.
Isso acontece por causa da câmara de vácuo em que esse experimento está acontecendo. Eu vou adiantar aqui, ó, você tem aqui o processo de ebulição e ao mesmo tempo se percebe a criação de alguns cristais de água. Então você tem a ebulição acontecendo, que seria a passagem do líquido para o gasoso, e você tem uma parte do líquido que está solidificando, está passando do sólido para o líquido. Isso a gente chama de ponto triplo. Interessante, não? Bom, esse experimento, obviamente, ele só pode ser feito em condições extremamente controladas e em pressões muito baixas, o que se consegue apenas em laboratório. Eu vou te mostrar aqui na representação do diagrama de fases da água o que está acontecendo. Essa é a pressão que eles conseguiram obter, lembrando que a pressão atmosférica é 1, e essa é a temperatura. A questão da temperatura não é o problema é a pressão. Então você tem que diminuir a pressão a valores praticamente zero para conseguir atingir o ponto triplo. Então a água, na pressão ambiente e temperatura ambiente, ela é um líquido. Se a gente aquecer, na pressão ambiente, em cerca de 100 graus, a gente vai ter a ebulição da água. Só que existem algumas substâncias que não estão no estado líquido à temperatura ambiente. Um exemplo é o dióxido de carbono, o CO2. Vejam que o diagrama de fases do CO2 é muito parecido com o da água, o perfil, o desenho, mas os valores mudam completamente. A pressão do ponto triplo é 5,11 atm. Então, a pressão ao nível do mar, o CO2 ele não vai virar um líquido. Do sólido, ele vira direto para gasoso ou vapor. A gente chama isso de sublimação. Então, o CO2, em condições ambientes, ele sublima. Para quem nunca viu o dióxido de carbono, tem um outro vídeo aqui na tela que vai mostrar algumas características do CO2. Vamos ver juntos. Então, o CO2 ele é conhecido como gelo seco por causa da aparência dele muito semelhante ao gelo feito de água. Só que isso que vocês estão vendo aqui não é gelo, isso aqui é dióxido de carbono sólido. Esse vapor que você está vendo aqui é o processo de sublimação, então ele está sublimando a temperatura ambiente. Aqui dá para ver o que acontece quando a gente joga na água. Então, ele é um material que está a uma temperatura muito baixa, em torno de menos 79. Inclusive aqui no vídeo mostra ele manipulando o material. Percebam que ele é rápido, ele não fica segurando por muito tempo, porque isso está numa temperatura extremamente baixa. Então manipular esse tipo de material é muito perigoso, porque isso pode gerar uma queimadura por frio, certo? Então esse aqui é o famoso dióxido de carbono. E com esse vídeo, pessoal, a gente encerra a aula de hoje. Muito obrigado pela atenção e até a próxima!